Fala, Dev, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou fazer um rápido vídeo aqui, um shortzinho, um reelzinho, continuando o assunto do vídeo anterior, que é cache, onde a gente falou um pouquinho de time to live, frescor do cache, onde usar, o que é cache. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre granularidade do cache e como é que isso pode te ajudar. Até às vezes você tá aí, né, colocando o cache meio às cegas e não tá vendo uma melhoria. O que pode estar acontecendo? Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, dá aquela força pra gente ficar mais relevante aí no algoritmo, beleza? Bom, vamos supor aí que você, né, colocou cache na tua funcionalidade. Normalmente você coloca cache orientado a alguma funcionalidade ou um conjunto de funcionalidades que não está performando bem, porque tem muitas consultas ou recuperações de dados ali críticas, custosas, que demoram muito, né? E aí, o que acontece? Pô, coloquei cache aqui e não sei, não melhorou muito. E aí, primeira coisa, você tem que tirar métricas do seu cache, né? Medir o seu cache. A maioria das bibliotecas, o próprio Redis, vamos supor que você está usando Redis, você pode ver, né, esses números, essas métricas. Então, primeiro, qual que é o hit rate, né? Hit rate do seu cache, né? Quanto ele está sendo utilizado realmente, né? Ele está sendo realmente utilizado? Ele está sendo útil ou não? Ou o número de invalidações do seu cache porque o dado foi atualizado? Lembra que tem você pode ter aquele hookzinho lá, quando você escreve o dado que está em cache, você vem e invalida o cache, né? Para que o seu frescor fique sempre em alta. Então, se o seu cache está sendo frequentemente invalidado, talvez é um dado que mude muito. Talvez não seja um bom candidato a ficar em cache, né? Se o hit rate está baixo, você está usando pouco esse cache, talvez seja um dado que realmente seja pouco utilizado, né? E talvez não seja um bom candidato a ficar em cache. E aí você tem que pensar em também, além disso, né? O dado que eu estou colocando em cache é pertinente, né? Ele não é atualizado demais ou ele está sendo usado de menos. E a outra ponta a se pensar é a granularidade, ou seja, o tamanho do dado que você está colocando ali. Exemplo clássico disso é o usuário loga no teu sistema, você pega o objeto lá que representa o usuário, e aí quando você pensa aí num ORM, tipo um Hibernate da vida, né? Você vai lá e cacheia o teu objeto usuário. E aí você cacheou todos os dados do usuário e um monte de relacionamentos que foram carregados ali quando ele carregou também. O que isso, né, pode trazer? Primeiro, provavelmente você está misturando dados que mudam pouco e dados que mudam muito, né? E aí você vai ter que pagar o preço de invalidar o cache sempre que os dados que mudam muito forem atualizados. Segundo, né? Hoje em dia isso não é tão relevante assim, mas se falar de espaço, você está ocupando sua memória com um monte de dados que não tem nada a ver, não deveriam estar ali, não são nunca consultados, estão ali de carona. E tem outro lado da granularidade, que é quando o cache é pequeno demais. Você fica cacheando tudo, inclusive coisas muito pequenas cuja consulta é barata de fazer. Então, fica atento a essas coisas. Hit rate, taxa de invalidação e a granularidade do seu cache, tá? Olhando esses pontos, certamente isso vai te ajudar a melhorar a performance das suas ou da sua funcionalidade, beleza? Valeu!